Olá, pessoal, tudo bem? Nós estamos bem felizes, assim, muito felizes, eu acho. Ah, é? Ah, é, porque conseguimos voltar para fazer o segundo programa do É o Canal. Nossa, um milagre. E eu aqui ao lado do meu queridíssimo Não, Elias André, ai, queridíssimo é cafona, né? Fala, amigo. do meu amiguíssimo Elias Isso. André, tá bom assim? Tá ótimo. Tá bom. Então aqui, voltando para falar do É o Canal sobre teatro. Ó, tu tá Pô, tensa? tô tensa, Por caramba. que você tá tensa? Você não sabe, porque você vai ficar também. Eu vou. Você não sabe quais são quem, quem, quem serão os nossos convidados agora do segundo programa. Nossa, quase que o português não Ah, vem. nossa, quase. É um casal É, talentosíssimo e de uma beleza estonteante os dois. é. Por quê, né? Eu acho que beleza é uma coisa é uma coisa boa de Assume, dá inveja, a né, gente um fica com pouquinho. mágoa, É, mas vamos aceitar. vamos aceitar que Pelo eles menos, olha, vamos fazer de tudo para que eles não paguem mico, tá, para que eles possam falar sem que a gente mas eu fui interrompa. bem neutro. Foi ótimo. Então vou Vamos fazer isso deixar o também. convidado falar sobre o seu trabalho, Teatro. né? É, É teatro que nós vamos fazer aqui. nós vamos falar Falar sobre o teatro, tudo que acontece no teatro, ou no palco, ou na coxia, ou enfim, é né? isso. É isso que é o mais Porque importante. teatro é legal. É Nossa, é legal. ótimo, a É gente mesmo. gosta A mesmo. gente gosta muito de teatro e você tem que experimentar, porque teatro é muito legal, é bom de. Bom, Fala, quem vem? os nossos convidados que estão produzindo uma peça de grande sucesso, que eu já tive o prazer e a oportunidade de assistir, e aí também conseguiram, do espetáculo, produzir um filme. Nossa. São os produtores, a atriz maravilhosa, Helena Ranaldi. Olá, olá. Lá. Prazer estar aqui. Gente, obrigada pelo convite, hein? Ai, Tô prazer é nervosa nosso. também. Ai, ai, Não, ai, ai, vamos, ai, eu vamos tô muito relaxar. nervosa. Meu Nossa, ó, querido, ó o galã, não posso gente. falar queridíssimo, Galã, né? querido Galã. Daniel Alvim. Obrigadíssimo. Viu? Como não é- Estamos Viu como felicíssimos. Ele batalhou por isso. Estamos É, aqui, é claro. que bom, que Querido, prazer então, imenso. prazer mesmo. Prazer é Imenso. nosso. Não, prazer é nosso. Prazer é nosso. De verdade, assim, obrigado. Parabéns pelo, Ah. né, pela iniciativa desse programa do canal. Né? O teatro precisa, né, de um espaço e obrigada pelo convite. Ah, Exatamente, e vamos falar da peça, Vamos. Cordel do Amor Sem Fim. Eu assisti na estreia Você ainda assistiu a leitura. a leitura, Elias, exatamente, lembro e- bem de você. e assisti a estreia lá no Sesc Santo Amaro. Amaro. Exatamente. Espetáculo muito lindo, delicado. O texto da Cláudia Barral, realmente, nós estávamos falando ainda há pouco, ela é uma autora muito interessante, porque ela trabalha com uma delicadeza, ela conduz os personagens sem grifar nada. Exatamente. Você faz um trabalho extremamente sutil. Eu falei com você na época, fiquei muito impressionado com o seu trabalho, Obrigada, Elias. com todo o trabalho, com a sua direção, com tudo, mas achei tão delicado, bonito, né? Um personagem forte. E só queria começar, pedir sua licença, assim, a experiência da televisão, é claro, é muito importante para qualquer ator, qualquer atriz, né? Isso te ajudou de uma certa forma no teatro? Uma coisa, ela soma? Não, eu acho que não. Assim, na verdade, Elias, poucas pessoas sabem, mas eu comecei no teatro, né? Aqui em São Paulo. Meu primeiro contato com a profissão foi com Antunes. Foram 2 anos de trabalho com ele. Trabalho não, eu digo uma escola, né? Porque eu acabei que durante esses 2 anos nós não estreamos um espetáculo, mas ensaiamos algumas coisas. E depois eu fui fazer televisão e, por um acaso, a coisa na televisão foi acontecendo de uma forma muito rápida, né, e muito fácil, porque eu fiz um teste na Manchete, fiz 2 trabalhos por lá e a Globo acabou me convidando para ir para a Globo e eu fui e fiquei durante 23 anos. Nesse período eu fiz algumas coisas em teatro lá no Rio e também aqui em São Paulo, mas poucas peças. Em 2015 eu vim para cá novamente, que eu moro em São Paulo. Voltei para minha cidade e comecei a fazer teatro com mais frequência e, inclusive, produzir, que foi quando nós dois começamos a produzir juntos. Daniel já tinha produzido, eu nunca tinha produzido teatro. Mas eu acho que não ajuda muito, porque são 2 veículos muito diferentes, né? A televisão, ela tem essa coisa mais naturalista, que é mais close. Então, assim, o teatro, eu sempre... Agora não muito, porque eu venho fazendo mais teatro, mas no começo, quando eu estava fazendo pouco, eu sentia a dificuldade da coisa do corpo, sabe? De como
criar esse corpo para determinados personagens, a projeção de voz, é bem diferente, né? Então, não acho que ajuda muito. Ajuda porque a gente tem uma bagagem de criar personagens, né? E, enfim, de se expressar. E acho que a televisão, ela te dá isso. A televisão te dá outras coisas também, né? Que é você conseguir, no meio daquele caos, ter uma concentração que o teatro, por si só, a gente já tem, né? A gente tem aquela magia, né? do teatro. Então, você tá tudo contribuindo para que a coisa aconteça. Claro que acontecem os imprevistos no teatro, que eu já passei por alguns, caí no palco, rato passando, coisas assim que a gente tem que saber lidar. Mas é verdade. Mas a televisão é aquele caos, né? Que você tem que fazer uma cena de emoção com um monte de gente passando, o boom aqui. Então, isso também te traz experiência. Acho que acho que é isso. Certo. E quem que escolheu, assim, eu tenho uma maior admiração pela Cláudia Barral, acho ela uma dramaturga incrível mesmo, assim, eu também fiquei impactada com a peça, mas como que vocês montaram a Cordel do Amor Sem Fim? Ela apresentou, vocês procuraram, Daniel conheceu o texto, fala, meu. Eu li esse texto em 2006, no Centro Cultural Banco do Brasil, uma direção com eu não lembro como é que chamava, Dramaturgias, eu acho que chamava o projeto de leitura do CCBB, e o Chico Medeiros me chamou para ler o texto. E aí eu li o personagem que o Luciano Gatti faz hoje, né? E desde então, eu lembro que a gente acabou a leitura, eu falei, nossa, Chico, que coisa mais linda. Aí o Chico, daquele jeito, fez, não é? Eu falei, eu falei, coisa linda. E desde então, a gente sabe como é teatro, né? Desde 2006, eu voltei a fazer contato com a Cláudia Barral em 2007, depois em 2010, depois em 2014, sempre dizendo, eu vou montar, eu quero montar, eu quero montar. E eu e a Helena, nós vimos dessa primeira produção juntos, que foi o Se Existe Eu Não Encontrei, que é um texto do Nick Payne, um texto em inglês, né, que a gente traduziu e montou aqui em São Paulo, em 2017, se não me engano. E aí, quando a gente já tinha 2 anos de temporada do Se Existe Eu Não Encontrei, eu liguei para a Cláudia foi assistir o Se Existe Eu Não Encontrei, eu falei, Cláudia, agora é a nossa próxima produção. Se você achar que é o caso, a gente toma um café. Se você estiver de acordo, a gente toma um café. Ela falou, vamos tomar um café. E aí a gente partiu pro Cordel. Para a empreitada, né? Que estreou lá no Sesc. Depois, ainda na pandemia, nós escrevemos o projeto no SESI, no edital do SESI. E fomos contemplados e começamos a viajar o ano passado com o SESI. Viajamos o ano passado. Paralelamente, ainda na pandemia, nós escrevemos no PROAC uma adaptação para cinema. E fomos contemplados também. Então, fizemos o filme, acabamos de montar o filme, e agora o SESI nos convidou novamente para fazermos essa temporada que nós estamos em cartaz até o dia 3 de agosto. De setembro. Setembro, perdão. Você vê só, né? Eu acho até interessante as pessoas saberem, né? A saga, né? Porque o público sai de casa naquele dia, vai, troca e vai ao teatro. E acha que a peça está lá, né? Assim, então é interessante isso que você contou, né? O quanto demora, às vezes, para realizar um sonho, esse sonho lindo que é o Cordel do Amor Sem Fim. E depois que vocês fizeram uma temporada linda nesses processos todos, estão em cartaz um maior sucesso lá no SESI, aqui da Avenida Paulista. Um maior sucesso aí. E tem que ver. É gratuito, porque é um projeto do SESI, graças a Deus que tem o SESI que faz esse tipo de espetáculo que todo mundo pode assistir. Então, por isso, porque quando existe um espetáculo de graça, também só deixa eu reforçar isso, os atores recebem, todo mundo tem que receber para trabalhar. Então, é um projeto que é feito pelo SESI. E aí vocês fizeram essa produção. Conta o que é transformar um teatro numa peça, e onde está a peça, o teatro, o filme, quer dizer, me atrapalhei.
Eu? Eu posso começar e depois Pode, você por favor. vai. Bom, primeiro é importante falar que nós colocamos no edital, e quando eu vi que nós tínhamos sido contemplados, eu cheguei e falei, Daniel, nós pegamos o cordel. Aí a gente não sabia se ria ou se chorava, né? Porque era uma verba muito pequena. E aí a gente falou, bom, agora vamos ter que fazer. Né? Era tudo que a gente queria, mas bate aquela insegurança de como realizar um filme que a gente sabe, porque você fazer um espetáculo é muito mais simples do que você produzir um espetáculo é muito mais simples do que você produzir um longa-metragem. Experiência que eu não tinha, nem o Daniel tinha. Eu já fiz filmes, já fiz muita televisão, então a gente tem uma vivência do que é um set de filmagem e tudo mais, mas outra coisa é você produzir, né? E com uma verba pequena. E aí a gente falou, não, nós vamos fazer e nós vamos conseguir. Então foram 2 anos de um trabalho muito intenso, uma equipe muito reduzida, então a gente acumulou muitas funções. Eu trabalhei em todas as áreas, mesmo assim, sabe? Figurino, continuista. Colaborou com o roteiro? Colaborei com o roteiro, até varrer o final do set, limpar banheiro, eu fazia. Todos os dias, depois da filmagem, o pessoal indo embora, eu, com um rapaz lá, um amigo nosso que também trabalhou na produção, organizávamos tudo. Então, assim, foi uma experiência muito rica. E quando a gente vê o filme, depois você vai falar do filme todo, técnico e tal, mas assim, quando a gente vê ele finalizado, é muito emocionante, sabe? Porque é muito trabalho mesmo, é muita luta, né, para chegar nesse lugar. E eu acho que o teatro é a mesma coisa. Quando a gente produz uma peça, eu nunca tinha produzido. Eu comecei a produzir com o Daniel e o meu olhar para o teatro ele se transformou completamente, né? Como atriz, eu estou dizendo. Né? Antigamente, eu sempre fiz teatro sendo convidada. Depois que eu comecei a produzir, eu percebi que tudo tem o seu valor. Tudo, qualquer coisa que você pegue esse copo, isso aqui, tudo foi pensado, foi organizado por alguém, foi batalhado, com ou sem dinheiro, mas tudo ali tem uma importância, né? Coisa que, às vezes, quando a gente não produz, a gente não tem muito a dimensão disso. E no cinema, com esse trabalho especificamente, foi um trabalho muito cansativo, né? Eu acho que eu nunca trabalhei tanto na minha vida, mesmo assim, sabe? Porque eu até nem sei como eu consegui fazer o meu trabalho de atriz, porque eu não consegui me concentrar muito nesse, né, de como eu faria essa mudança, né, do que a gente vinha fazendo no teatro para o cinema, que é uma linguagem completamente diferente. Mas deu muito certo. E o Daniel se mostrou, não é porque ele está na minha frente, nem porque é o meu marido, mas realmente um diretor de muita sensibilidade. E a gente tem esse resultado no filme. Muito lindo. Minha esposa, né? Não, ela falou de verdade, de coração. Não, é de verdade mesmo. E eu acho que é um momento também de uma forma de ficar grato com tudo, porque você como diretor, você vem se experimentando, cada vez mais definindo ou o seu estilo, ou o seu olhar de ver a obra, com muita delicadeza, eu concordo com você, muita sensibilidade. Isso é um ganho. Isso é um ganho. Não, é um ganho porque assim toda a dificuldade ela sempre vai existir, mas também tem que agradecer, comemorar o fato de conseguir realizar as coisas, ainda mais um projeto como o de vocês que sai do âmbito do teatro, vai para a grande tela. Eu sei que é uma viagem longa, árdua, mas vamos comemorar. E essa foi uma preocupação quando a gente sentou para ler o roteiro. Logo que eu adaptei o roteiro e que a Helena colaborou no roteiro um pouco mais para frente, você revisou o roteiro e depois escreveu uma sequência de cenas super legais que está no filme. E eu lembro da gente olhar para o roteiro e falar, bom, agora como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai... Porque a gente já vem da peça de algumas temporadas, a linguagem é outra, completamente diferente. Como é que a gente faz? Vou dar um exemplo. O Luciano Gatti, o personagem dele no cordel, num espetáculo, o Gatti é um perfil de ator que ele é doce, ele é leve,
Ele é um excelente ator. Mas era muito distante da personalidade do José, que é o personagem do Cordel do Amor Sem Fim. Sei. E o Gatti construiu um personagem que você olhava para ele assistindo o espetáculo, você ouvia assistindo, fazendo o espetáculo, você falou assim, não é o Gatti, está num outro registro. Uhum. Né? Porque ele construiu. Enquanto as três irmãs, que a Helena fazia uma, Patrícia Gaspar faz outra, e a Márcia de Oliveira faz a outra, a terceira irmã, elas já vinham com uma coisa mais naturalista, mesmo dentro de uma linguagem que é o teatro. Uhum. Né? E o Gatti ele teve que montar esse personagem, mais com uma outra voz, mais grosso, mais bruto, mais... Sabe? A gente foi para esse lugar. E aí ele falou, Dani, e agora para o cinema? O que eu faço? Porque é o mesmo ator. Né? Ele tirou de letra também. Tirou de letra no melhor sentido, é um elogio. Porque ele veio construindo, chegava no set concentradíssimo, né? Chegava no set concentradíssimo. E chegava lá e fazia aquilo com naturalismo, com realismo. Você olhava e falava, nossa, você olha na tela e fala, nossa, ele virou esse bicho mesmo, que é o José num determinado momento do filme. Na peça também, claro. Mas era isso. Então, ele foi o que vinha da linguagem mais teatral ainda, né, para poder fazer poder mudar de linguagem, né? Enquanto que a Helena, por exemplo, que já traz essa carga maior do que todos nós ali, né, em relação à televisão. Então, vem na sutileza, conhece o veículo também, audiovisual. Conhece o veículo. Sem esforço. Né? Sem esforço. E onde alguém pode ver? Quando que nós vamos conseguir assistir o filme, pelo amor? Agora também fiquei curioso. Agora essa pergunta... Essa pergunta até a gente quer saber. Não, qual na verdade, a gente está iniciando, colocando esse filme em alguns festivais, que é o caminho que a gente está escolhendo, né? Até para ver como o filme vai ser recebido, né? Então, é um trabalho que a gente não tem muito conhecimento como produtores, né? Estamos buscando umas parcerias para poder saber, porque por exemplo, peguei uma plataforma de festivais, só uma plataforma tinham 12 mil festivais. Nossa. E eu falei, gente, 12 mil festivais numa plataforma. Festivais, eu estou falando no mundo todo, né? E existem... Aí conversei muito com a Dira Paz, que é uma pessoa, né, uma atriz que faz muito cinema, e eu falei, Dira, queria conversar para, né, enfim, você me dá alguma luz em algumas questões que a gente tem que seguir agora com o filme. E ela falou, por exemplo, os festivais, Helena, existem vários níveis de festivais, tem A, B, C, D, então assim, você precisa ver o seu filme, ele vai servir para determinados festivais e para outros não. Então tem todo um trabalho a ser feito, que é o momento que a gente está começando a viver nesse momento. Aonde a gente colocar o filme, quais os festivais, a gente inscreveu, por enquanto, só em 3 festivais, fomos selecionados num festival que acontece nos Estados Unidos. Já está na plataforma do Infinito. Exatamente. Que ótimo. O Brazilian Festival da Infinito, que é um festival que eu, inclusive, já participei com outro filme que eu fiz como atriz, festival que acontece em Nova York e em Miami. Então, a gente Ele vai estrear no dia 19. Dia 19. Agora. Olha. E estamos aguardando mais 2 outros festivais que a gente se inscreveu, mas a gente deu agora uma parada para ver se a gente consegue essa parceria de alguém que tem né? Exatamente, uma experiência maior no mercado de cinema, para poder ver o potencial do filme, para onde a gente levar esse filme. Mas, com certeza, a algum momento a gente vai lançá-lo aqui em São Paulo, a gente tem esse objetivo de fazer esse lançamento. Vou fazer uma pergunta agora que me deu uma curiosidade, assim, a gente ia falar de teatro, mas estamos falando de cinema, não, né? mas tá é que é o cinema, isso que é importante, é teatro,
porque é o teatro que nos levou. É maravilhoso isso, inclusive, essa possibilidade. Eu queria até dizer, eu acho que o filme ele tem uma teatralidade. É verdade. Ele tem uma teatralidade. Isso foi no momento que eu elaborei o projeto para envio, antes da gente ser premiado, né, com o PROAC, ele está escrito lá no projeto. Que a ideia era que ele tivesse essa teatralidade. Tanto que as referências que a gente sempre teve, elas são filmes que são... Você olha e fala, nossa, é teatro. Tem filmes assim, né? Que nem agora está em cartaz uma peça bárbara também no Teatro Vivo, O Incidente, com a direção do Tadeu Aguiar, que é do filme American Sun. Que na verdade é dramaturgia. E aí fizeram um filme, mesmo aqui no Brasil a gente conhecendo o filme, que aliás é bárbaro, e aí teve adaptação para o teatro. É isso, né? Tem a teatralidade, né? Tem filmes que acontecem isso também. Mas voltando para a peça que está em cartaz no SESI, Carinhanha é uma cidade do interior da Bahia, onde se passa a peça Cordel do Amor Sem Fim. Mas essa cidade existe mesmo ou é uma invenção do teatro? Existe. Existe? Ela está na fronteira com Minas. Ela é quase mineira. Sul da Bahia, norte de Minas. Você ganhou. Na verdade, essa história, que é da Cláudia Barral, é baseada numa história verídica da família dela, né? Da tia-avó, né? Se eu não me engano. Ela não conta muito. E agora? Ela numa penúltima conversa que nós tivemos, ela me falou até quem era esse personagem. Tem um personagem que aparece, chega na história. E tudo isso muda a vida de todos ali ao redor. E aí ela falou até qual era a origem dele, digamos assim. Ele é um estrangeiro. Porque a peça, não sei se... Acho que vale a pena falar um pouquinho, assim, claro. né? É um espetáculo, como a gente estava falando, né? Muito simples, né? Eu acho que ela tem uma forma de escrever muito simples, a história é muito simples, mas ao mesmo tempo tem uma profundidade, né? E tem uma beleza, uma poesia que torna esse texto muito especial, ao meu ver, e eu acho que... E a gente tem uma experiência de que o público ele embarca muito fácil nessa história. É uma história de 3 irmãs que moram à beira do Rio São Francisco, em Carinhanha, e a irmã mais nova vai ficar noiva. Elas estão preparando um almoço de noivado naquele dia, e percebe que está faltando farinha e pedem para ela ir buscar no cais a farinha, que a farinha do cais é a mais gostosa, e ela vai. E quando ela volta completamente transformada, dizendo que ela conheceu uma pessoa e que ela não vai mais se casar e vai esperar esse viajante que estava de passagem voltar. E a partir daí os personagens todos começam a esperar. Então é uma peça muito bonita que fala sobre amor e vários tipos de amor, e fala sobre esperança. E tem uma frase linda que diz que a esperança e a vida são 2 coisas que se acabam juntas, né? Então que a vida só vale a pena quando você tem esperança de coisas, né? Quando você almeja, você tem sonhos. Então basicamente é uma história simples, mas muito bonita. E o público ele embarca muito fácil, ele se diverte, ele se emociona, né? É um espetáculo curto, 1 hora e pouquinho de espetáculo, mas eu acho que ele é um espetáculo muito assertivo. O texto dela. Teresa, esse personagem mais novo das irmãs, ela vai ficar noiva de José. E aí ela conhece Antônio. E aí essa história, tanto tem um trecho do texto que diz: Teresa saiu Teresa e voltou já outra pessoa. É tão bonito. Então ela é uma paixão no melhor sentido, no sentido mais belo, na minha opinião. Porque quando ela volta, o José diz assim, aí a personagem da Helena fala assim, mas você vai... Ela diz, ele falou para eu esperar, que ele volta, esse viajante, Antônio. Aí ela fala, você vai esperar um homem que você nem conhece, vai trocar o certo pelo duvidoso? Ela fala, minha irmã, ela fala que vai esperar, então tá, ela diz. Personagem da Helena. Se a questão é esperar, todo mundo espera. Eu espero, Camille espera, Teresa espera, até José espera. Não espera, José? José espera. E aí eles passam a vida esperando. Lógico, a vida segue.
né? O cotidiano. A gente vê o cotidiano dessas personagens, né? O José vai Olha o spoiler, naquela cidade. Olha o spoiler. Não, o José dentro daquela situação, numa cidade pequena, uma cidade ribeirinha. Então, ali, esperando. Muito provavelmente, com as pessoas falando, coitado, olha a situação, esperando. E a poesia, ela diz, tem uma outra frase no texto que diz, tempo é coisa que não tem medida. Porque uma hora a personagem dela falou assim, amanhã faz 4 anos que você está esperando. Ela falou, tempo é coisa que não tem medida. O que a Cláudia, o que a dramaturgia propõe, o que a Cláudia propõe através da dramaturgia, são a questão do tempo, um tempo esgarçado, o tempo que você para na frente de um rio e fica. Então a poesia, ela está lá. Ela está lá e a gente tenta resgatar essa poesia para o espetáculo. Então ele está nesse outro tempo, das coisas, do silêncio, a coisa como é fronteira com Minas, a gente intui que a gente tem uma mesa com um cafezinho, um queijo, um bolinho, porque isso para a gente é um sertão. Né? É um pouco Minas também, assim como é o interior, o sertão da Bahia. Então, a gente sempre tem um café, né? Para falar cá para dentro. E não tem para esperar também, né? Aqui a gente não tem mais muito tempo, não é assim? Não, na vida, né? A gente é toda hora muito... enfim. Não, a gente, nos dias que vivemos, né? A questão do tempo é fatal, né? Toda vez que o teatro propõe um olhar diferente, é bacana, né? Muito. Porque é um mergulho na poesia, Isso. né? Eu acho que o público hoje, depois da pandemia, eu acho que ele está mais aberto para isso. Vocês vão ter essa experiência, né? Vocês estrearam antes da pandemia, vocês estão fazendo. O público mudou também. Mudou. Eles estão mais disponíveis. Abertos, né? Mais. É impressionante a mudança e como o público voltou. Que bom, né? O público voltou a frequentar as salas de teatro. É impressionante como, assim, de vários colegas, né, várias produções e que a gente tem, que as pessoas voltaram mesmo, assim. E cada um vai procurar o seu gênero. É a história, assim. Eu quero muito ver no palco italiano. O palco italiano é o palco, porque estreou no Arena, né? Eu vou lá ver vocês. Estreou no Arena, no Sesc, agora a gente já fez, né? Mas eu vou ver também, que é bem bacana. Tá certo, as pessoas estão lotando lá o Teatro César aqui na Avenida Paulista. E todo mundo tem que ir. E para todas as informações assim completas sobre o espetáculo, no @canal MF ou no www, vai estar escrito aqui embaixo. Eu sempre quis fazer isso, assim, está escrito aqui, ó. Vai estar, Adriana, vai assim? É assim? Tá. www.canalmf.com.br. No nosso canal tem uma parte que é em cartaz, que com certeza essa peça está lá com todas as informações de horários, dias, tudo direitinho. E se eles viajarem pelo Brasil? Também, ótimo. Aí eles mandam, por onde vocês estiverem, que a gente vai colocar também no canal MF, que vai ter um ícone chamado Por Aí. Então, onde vocês estiverem com a peça, vai estar em cartaz no canal MF também. Ótimo. E eu queria falar, assim, o meu prazer, assim, a minha felicidade mesmo de estar realizando esse programa ao lado do meu querido Elias Andreato, mas, sobretudo, pelos convidados que a gente tem recebido, né? O primeiro programa com a Miriam Meller e o Bruno Fagundes, e agora vocês aqui. Eu queria agradecer muito mesmo a presença de vocês. Nós é que agradecemos. Nossa, fiquei muito feliz com o convite mesmo. Ai, alegria mesmo. Com vocês. Ai, que bom. E acho lindo também, assim, o encontro de vocês também gerou tanta coisa bonita, né? Não só para vocês, mas para todos. Essa afinidade artística, esse teatro que vocês estão fazendo juntos, produzindo. É bacana fazer parte dessa família, né? Que bom. Isso que você falou de esse olhar que muda a partir do momento que você produz, que você faz as coisas, sabendo que
precisa de todo mundo, às vezes o contratado ele vem um pouco... Isso. Às vezes exige pequenas coisas, que não tem muito espaço para aquilo. Tudo isso acrescenta na nossa trajetória, né? Assim, acrescenta demais. Mesmo. Esse olhar que vai mudando, vai somando. E muito bacana ver você se tornando um diretor sensível, com uma parceira maravilhosa, vão fazer coisas lindas. E é um prazer fazer parte disso. Que bom, Elias. Nossa, de você, fico verdade. muito tocado. E eu queria, já que nós não andamos sozinhos, nós andamos acompanhados, todos nós, queria que você indicasse uma peça aqui para os internautas, para o público, do El Canal. Que você indicasse ali uma peça que você indica. Se não tiver em cartaz também, não tem problema. Não importa. O espetáculo que eu vou indicar, ele estava em cartaz até pouco tempo, ele continua circulando pelo estado de São Paulo. Por aí, né? Por aí. Por aí. E agora, acredito que ele vai retornar agora em cartaz, se é que já não retornou. Tá. Que é Veraneio, uma peça do Leonardo Cortez, e que eu tenho um grande amigo que faz, que é o Maurício de Barros, e que eu me divirto muito. É uma pessoa muito cara de pau, além de tudo. Um excelente ator. Excelente. E você, Helena, uma peça que você indica? Bom, eu vou indicar uma peça que eu assisti essa peça há muitos anos atrás, quando ela estreou no Rio de Janeiro, não sei dizer exatamente quanto tempo, mas é uma peça de sucesso que é de uma grande amiga minha, Cláudia Mauro, que ela produz espetáculo, ela escreveu esse espetáculo, o espetáculo é lindo, que é baseado na história da mãe dela, do pai dela, e teve uma repercussão muito positiva, ela está há bastante tempo, coisa difícil no teatro, a gente manter um espetáculo, né, em pé, poder fazer várias temporadas, ela vem fazendo, e eu sempre falei, Clô, que é assim que eu a chamo, falo, Clô, você tem que ir para São Paulo, porque esse espetáculo vai ser super bem recebido em São Paulo, e ela finalmente veio, então ela está em cartaz. Agora, eu não vou dar o serviço, porque eu estou na dúvida, mas vocês com certeza vão ter esse serviço para mostrar aqui no programa, que eu não sei se é no Teatro Safra. No Safra, isso. E eu acho que também é de sexta, domingo, enfim, chama-se A Vida Passou Por Aqui, um espetáculo belíssimo, vale muito a pena assistir. Bom, então é isso, minha querida. Ai, gente. Olha, eu tenho vontade de ficar pegando, a gente se pega, esses brilhos lindos. A gente se pega, né, gente? Eu tô geladinha, mas é porque eu sou gelada mesmo, gente. Obrigada por vocês terem vindo aqui. Obrigada pelo convite. Vamos fechar aqui, ó. Coisa linda. É isso aí. Obrigada pelo convite, sucesso aí pro canal, porque a gente precisa de um espaço como esse. Obrigada. É muito importante. Muito importante. Bacana mesmo. A ideia das meninas, da Selma e da Célia, realmente é muito essencial para nós. Obrigada, gente. E agora, Célia? Tá falando tchau. Beijo, tchau. Ai, Elias, tô nervoso. Cara, não, você tá sempre nervosa. Mas foi maravilhoso. Toma algum remédio, pelo amor de Deus. Não, me fala. Que é isso? Maravilhoso. Toma um comprimido. Deixa eu só falar uma coisinha, por favor. Não, deixa eu você quer falar? Que na quinta-feira estaremos aqui novamente. Nós estaremos. Eu queria fazer só uma coisinha antes, posso? Eu preciso falar. A Vida Passou Por Aqui é um espetáculo maravilhoso que a Helena Ranaldi indicou, que está em cartaz no Teatro Safra e vai até o dia 3 de setembro. Não, até o final agora de agosto. Tem que ver, tem que assistir. E eu também queria indicar uma peça que sai este final de semana. Eu quero indicar essa peça, que chama O Nome do Bebê, que está no Sesc Ipiranga. Uma produção incrível dos meninos do Marcelo e do César, com uma direção maravilhosa do meu queridíssimo amigo Elias Andreato, com a Bianca Bin. Tá tudo lá em cartaz, acessa lá no canal MF. Espetáculo lindo. E agora, amanhã, volta a peça Eu de Você com Denise Fraga, que é uma coisa, lá no Tuca. Eu que gostou mais da peça da Denise, você viu? Não foi, mentira. Não, da Cláudia ela valorizou mais a peça da Denise. Não, é porque essas aí estão terminando e eu fico triste. E a Denise está voltando. Vamos engolir a mágoa. Vamos seguir que quinta-feira estaremos aqui novamente. Estaremos quinta-feira. Você vem, né?
Eu vou tentar mudar a jaqueta. Não. Sim. Ó, Pause, Ratem, manda outra jaqueta para Elias, maravilhoso. Não, mas falar a verdade, assim, a gente volta na quinta-feira, porque aqui vai acontecer o diabo, né? Vai acontecer o diabo? Vai ter samba, vai ter canto, vai ter muito prazer, porque Samba. vai ter samba na Pauliceia. Samba da Pauliceia? Vai ter? É da Pauliceia Eu ou adoro na Pauliceia? Da Pauliceia. Samba da da Pauliceia. Eu adoro samba. Isso eu sei. Você sabe, né? Eu sou puxadora Sei. de samba numa escola, Ah, no é? bloco. Força na peruca Aonde? lá em Brotas. Em Brotas? Ai! Uau. Faz isso, repete. Faz isso Não. comigo.